Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito dos easter eggs, das referências e dos detalhes que eu consegui pegar no segundo episódio, ou o episódio Mortiplicity da quinta temporada de Rick and Morty. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam que eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, caindo de cabeça no episódio, obviamente, né, o episódio começa com aquela família, né, a família Isca. Eu não vou ficar explicando muito as situações, porque eu espero que vocês já tenham visto o episódio, né, pra assistir esse vídeo. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o link também do meu outro vídeo aqui do lado. Então a gente começa com a referência mais óbvia do episódio, justamente o nome, que é o episódio Mortiplicity, que é uma referência claramente ao filme Multiplicidade, que é estrelado pelo excelente Michael Keaton e dirigido pelo Harold Ramis. O Harold Ramis tem uma carreira excelente, né? Muitas pessoas conhecem ele pelo Ghostbuster, mas ele já fez muitos filmes. Ele é o diretor do filme Caddyshack, que é um filme que eu adoro, com Bill Murray e com Chevy Chase. Ele fez também o filme O Feitiço do Tempo, com Bill Murray. Ele fez também Férias Frustradas com o Chevy Chase e Máfia no Divã com Robert De Niro e o Billy Crystal. Então ele tem uma carreira muito legal e obviamente o filme dele foi a inspiração para o título desse episódio. E já no primeiro momento, né, eu assistindo o episódio, eu percebi como a ideia das iscas era uma ideia idiota, porque é inevitável que os Ricks iam se encontrar em algum momento e sempre que tem um conceito como esse em ficção científica, o conceito acaba dando errado. E o Rick deveria saber muito bem disso, e obviamente isso acabou dando errado, como em várias obras aí do Isaac Asimov. E por que a ideia é ruim, né? Porque você imagina cada um daqueles Ricks que aparecem no decorrer do episódio tendo ideias absurdas, né? Como qualquer outro Rick, a gente vê até no começo do episódio eles falando do cristianismo, né? Que o Deus cristão existe de verdade. Então você imagina cada uma daquelas famílias de isca tendo as mesmas ideias, saindo em missões diferentes. Era óbvio que em algum momento essa colisão iria acontecer. E Rick and Morty, né, voltando a falar da conversa de Deus, o primeiro episódio da série começa praticamente com o Rick falando que Deus não existe, o que é mais uma prova de que aquele Rick que a gente tá vendo no começo do episódio não é o Rick que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. E depois, né, a gente vê o primo aí do Sr. Bunda Cagada, né, que é o Sr. Mikasti, né, eu não sei exatamente o nome dele em português, mas ele tem um nome bem engraçado em inglês. E ele seria aí o terceiro personagem mais relevante, que eu acho que o Noob Noob também pertenceria a essa mesma espécie. Não dá pra saber exatamente, né, porque eles têm algumas formas meio diferentes, mas com certeza o desenho, a inspiração ali pros três personagens é parecida. E o Rick fala uma frase meio estranha, né? Ele fala pra não caçarem ele até a completion, né? Até completar a missão. Então não dá pra entender muito bem, mas pra mim esse ser, ele simboliza as iscas, porque as iscas foram basicamente criadas pra serem caçadas, não pela família, né? Mas por outros seres que fossem à Terra e tivessem atrás do Rick. Eles têm a mesma função, eu acho que tem até a ver, né, com aquele robozinho. Então eu acho que ele funciona como uma espécie de espelho, porque a mesma função que ele tem, as famílias isca também têm. A gente vê tantas famílias diferentes no decorrer do episódio, e a função de todas elas é justamente essa, a função delas é de serem caçadas. E talvez ele seja um experimento do Rick, né, que acabou falhando, e essa diretriz de ser caçado, né, que é a diretriz das iscas, acabou se tornando a principal personalidade dele. Ele tem que ser caçado de qualquer forma. E depois a gente vai pra Itália, né, e a gente já começa a perceber que o episódio vai ser bem caótico, que vai ser aquele episódio que vai ficar pulando de uma cena pra outra. Eu adorei isso, né, principalmente pra fazer os easter eggs, e a gente vê já na primeira cena, né, na Itália, um easter egg de Call Me By Your Name, né, me chame pelo seu nome, quando a gente vê, né, o Morty jogando uns pêssegos, né, pra um italiano bombadão ali que tá sentado na frente da piscina. E é curioso que é uma das primeiras vezes, ou talvez até a primeira vez, que a gente vê a família fazendo uma viagem relaxante e aproveitando a viagem pelo menos por alguns momentos. E a família acaba obviamente sendo assassinada, né, por aquelas criaturas ali, né, que a gente ainda não sabe o que são, mas a gente vê no quarto vários objetos bem curiosos. A gente vê a camiseta, né, do Rick, eu, pizza, Italy, né, eu amo a Itália.
E nesse quarto tem também uma foto de um cavalo na parede, assim como eles têm na casa deles, o que mostra que eles possivelmente já estão naquele quarto há algum tempo, né? Eles já adaptaram até a decoração. A gente vê que a Beth tem um livro sobre cavalos na Itália, e a gente vê que o Morty tá guardando várias roupas diferentes ali, só que as roupas dele, ele tá sempre usando o mesmo estilo, né? Ele tá sempre com a mesma roupa, então ele tá guardando várias roupas diferentes, que provavelmente ele não ia usar em momento algum. E os lustres desse quarto também são feitos de velas de verdade, o que mostra que eles devem estar numa casa bastante tradicional. E depois, né, que a gente vê aquela explosão acontecendo, o Jerry fica caído mais ou menos como o Anakin em Star Wars, né? Ele tá sem as duas pernas e sem um braço, gritando da mesma forma, só que, né, a família, né, que vai lá e mata eles, que estão fantasiados ali como aqueles monstros, fazem o que o Obi-Wan Kenobi deveria ter feito em Star Wars, né? Eles realmente finalizam o Jerry ali no chão. E lá vamos nós, né, para uma nova família nesse momento. A gente vê o Rick e o Morty começando a assistir TV interdimensional. E eu, pelo menos, na primeira vez eu falei, ah, tá bom, vai ser um episódio de TV interdimensional. Enquanto todo esse caos vai acontecendo, a gente vai ver um episódio normal de TV interdimensional que a gente não via desde a segunda temporada, porque a gente viu na terceira o Morty's Mind Blowers e na quarta a gente viu o episódio do trem tomando o lugar, mas dessa vez a gente não viu, era só uma enganação, porque eles estavam assistindo um episódio de When Wolf, né, que é um lobisomem que encontra com Drácula, e eles fazem inclusive uma crítica, né, pelo menos na minha opinião foi uma crítica a esses grandes crossovers do cinema, a esses universos compartilhados, porque eles não focam tanto no personagem, no desenvolvimento daquele personagem, e sim na junção de vários personagens na mesma história. Isso acaba tirando um pouquinho do brilho. É mais ou menos o que eles falaram, e eu sei que essa é a opinião que o Dan Harmon tem a respeito desses grandes universos, mesmo que ele já tenha participado de forma indireta no universo Marvel. E esse pequeno momento é recheado de easter eggs, como eu vou falar pra vocês. Em primeiro lugar, o Drácula cita uma frase do Poderoso Chefão, né, de toda vez que eu tento sair, vocês me puxam de volta. É uma frase falada pelo Michael Corleone no Poderoso Chefão 3. E a gente vê que a hora que o lobisomem chega, ele tá na mesma posição do Exterminador do Futuro, mais uma grande referência, e o Drácula tá usando uma fantasia, né, que parece bastante com a roupa que o Fred Flintstone usa. E o próprio nome, né, When Wolf, pra mim é uma referência aos lobos, né, Why Wolves, que estão presentes na série Hora de Aventura, porque é a mesma junção, né, é uma WH word, né, que é uma palavra de perguntas, como what, when, where, e você tá juntando com a palavra wolf. Então é a mesma junção, né, só que você tá substituindo o why pelo when. E esse episódio traz 4 referências distintas ao cristianismo. A primeira eu já falei, que eles abrem o episódio falando de Deus. A segunda é o Drácula falando também a respeito do cristianismo, e as outras duas eu vou abordar mais pro final do vídeo. E a gente vai pra outra família e a gente vê o Rick falando da Diane, né? Ele tá falando, ah, vocês querem saber o que aconteceu, né, com a minha mulher, vocês querem saber? E aí eles cortam, o que me deixou até com água na boca ali pra saber o que ele ia responder, mas a essa altura eu acho que eles já estão jogando tantas sementes que parece que eles não vão contar essa história nunca, eles vão só ficar remoendo, né, quase que como um meme ali dentro da série. E nesse momento a gente percebe que o Rick criou essas famílias isca depois do que aconteceu com a Beth, né, com a Beth espacial, porque eles fazem referências. Então, se as famílias iscas já sabem a respeito da Beth espacial, claramente eles foram criados depois dos acontecimentos do final da 4ª temporada. Então, isso foi algo novo que o Rick criou e já virou o caos, já deu tudo completamente errado. E a gente vê o Rick falando que a senha dele é 80085, que se você escrever, né, isso muitos brasileiros faziam, só que com algumas letras diferentes, porque escreve a palavra boobs, né, que em inglês significa peito. E algumas citações, vocês sabem muito bem, né, tem referências meio escondidas, mas tem referências que são bem óbvias. No episódio anterior eles citaram literalmente Nárnia, nesse episódio eles citam pelo nome o filme Westworld, né, a série Westworld, que também é um filme, né, então dá pra encaixar nas duas. Depois a gente vê eles citando Ex Machina, que é um filme sensacional, com o Donald Gleeson, com o Oscar Isaac e com a Alicia Vikander, que é um filme sensacional que aborda temáticas parecidas também com as temáticas desse episódio. Depois eles citam Blade Runner, porque os questionamentos dos personagens lembram bastante os questionamentos dos replicantes no filme Blade Runner, que é um filme sensacional do Ridley Scott. E quando ele fala do Blade Runner, ele faz uma referência também ao filme Starship Troopers, porque ele fala que é mais uma invasão de cupins do que uma história do Blade Runner, e nesse ponto ele está se referindo ao filme Starship Troopers.
E a hora que ele desce, né, que ele começa a descobrir que as iscas começaram a criar novas iscas, a gente vê outra referência ao Westworld, a gente vê a cara, né, uma cara aberta assim, igualzinho a cena do menininho no Westworld, que é uma das cenas mais marcantes da série. E nessa mesma sala, né, a gente descobre que em qualquer lousa que tiver em Rick and Morty, vão ter as letras ASS. E tem algumas outras palavras espalhadas aí na lousa que eu também não posso citar aqui pra vocês. E tem um easter egg que eu esqueci de citar, quando ele tá lá na Itália, ele fala que as iscas têm aventuras terrestres, né, que eles saem em aventuras terrestres, o que ajuda a provar que a família que a gente vê no final do episódio é realmente a família que a gente estava assistindo nos episódios anteriores, né, que eles criaram toda essa situação somente para destruir tudo no final do episódio e a família retornar como se nada tivesse acontecido, mais ou menos como acontece no episódio da Cidadela da terceira temporada. E isso até pode ter evitado que os Ricks tenham se encontrado antes, mas a confusão era inevitável. E um dos Ricks ali estava assistindo televisão, estava vendo exatamente a mesma novela que o Sr. Goldenfold assiste. E a outra senha, né, a gente vê outro Rick dando a senha, a gente vê, né, eu não preciso nem traduzir essa senha para vocês, é 8 igual igual e um D maiúsculo. Se vocês não sabem exatamente do que eu tô falando, digitem aí nos comentários para vocês verem. E aí o Rick, né, quando eles estão batalhando, ele cita o dilema do prisioneiro, que é um estudo aí que fala que dois prisioneiros, eles não vão se ajudar, né, que duas pessoas racionais, mesmo que elas possam se ajudar, elas não vão se ajudar necessariamente, porque as pessoas não confiam uma nas outras, elas sempre vão tentar sabotar o que a outra tá fazendo. Então é uma coisa bem legal, né, um conceito bem legal que é aplicado de forma genial no filme O Cavaleiro das Trevas, naquela questão lá do Coringa, né, que ele coloca bombas em dois barcos e um barco pode explodir o outro. E esse episódio tá recheado de novas armas, né? A gente vê vários membros da família utilizando armas diferentes. A gente vê o Morty, né, com um laço de luz ali, que ele já tinha pedido pro Rick em um episódio anterior. A gente vê a Summer com um sabre duplo ali, mais ou menos como o sabre do Darth Maul. A gente vê o Jerry com uma arminha bem pequenininha, que pode ser uma referência a MIB, né? E pode ser uma referência também ao simples fato de que o Rick não confia nele para dar uma arma muito maior para ele. E a gente vê inclusive eles utilizando aquelas garras, né, que lembram bastante as garras que aparecem no jogo de videogame Halo. E a própria arma que a gente vê várias iscas, né, do Rick utilizando, né, são armas diferentes da arma que ele utiliza normalmente. E o Rick chega lá com um lança-chamas, né, ou um lança-lava, porque parece uma lava ali que ele tá soltando nas duas famílias ao mesmo tempo, e ele cita diretamente o Isaac Asimov, que é um escritor americano, mas que nasceu lá na União Soviética. E ele é um dos grandes gênios aí, junto com Arthur C. Clarke. Eles são considerados aí quase que os pais, né, da ficção científica moderna. E o Isaac Asimov criou as 3 leis da robótica, né, que são as leis que aparecem inclusive no filme Eu, Robô e no livro, obviamente, Eu, Robô também. E o Rick pega uma lousa branca e começa a explicar pra eles o que tá acontecendo. A gente vê que tem um Rick que seria um Rick ali, vamos dizer, o Rick primeiro, né, o primeiro Rick que começou a criar, que seria o Rick que a gente sabe que tá numa nave. Então a gente tem, depois a gente vai tendo as iscas de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração. A gente vê tudo isso descrito na lousa e é mais ou menos o que acontece posteriormente na cena da floresta. E aí a gente vê outra citação direta, o filme Highlander, que é um filme onde só pode existir um, né, que os imortais estão brigando e só pode existir um imortal. É mais ou menos o que acontece nesse episódio, eles não sabem quem é o verdadeiro, então eles estão batalhando para sobrar somente um. E, inclusive outras referências são feitas ao filme Highlander, principalmente com a música no final do episódio, que é a música Who Wants to Live Forever, escrita, né, pelo Brian May, que é o guitarrista do Queen, que é a minha banda favorita de todos os tempos. Caso vocês não saibam, essa música pertence ao álbum A Kind of Magic, de 1986, e esse álbum foi feito justamente para o filme Highlander, que é um dos pontos aí de referência desse episódio. E o Rick fala nesse momento: você já tentou fazer a cópia de uma cópia de uma cópia? Ela vai ficando cada vez pior, que é uma frase basicamente igual a que o Michael Keaton fala no filme Multiplicidade. E o Jerry fala pra eles se dividirem, né, e o Rick já dá uma patada nele, que é um dos grandes clichês aí de filmes de terror e filmes de aventura, do grupo tentar se dividir e eles acabam se ferrando por causa disso. E uma das famílias que a gente tá acompanhando tá vestida, né, com uma fantasia um pouquinho pior, né, ali sem muitos detalhes,
Pra mim, essas famílias não são da primeira geração de iscas, elas já são da segunda ou terceira geração. A primeira geração de iscas, pra mim, são as que estão fantasiadas mesmo, com aquela fantasia que aparece no começo do episódio, que realmente parece que são alienígenas, porque aí elas vão atrás das outras, as outras vão atrás das outras e a gente vê esse efeito cascata acontecendo. E a mesma coisa vale para as naves, que pra mim parece uma mistura dos tripods ali que a gente vê em Guerra dos Mundos e daquelas naves que a gente vê em Matrix. Parece bastante com as naves, principalmente do Matrix 3. E o Rick cutucando o próprio cérebro me lembrou bastante da cena do filme Hannibal, né, quando o excelente Anthony Hopkins tá abrindo literalmente e comendo a cabeça do Ray Liotta. E aí a gente vê, né, uma montagem muito legal de várias famílias morrendo. Primeiro chega um carro com várias pessoas atirando, igual em filme de máfia. Pareceu bastante a morte do Sonny Corleone, né, do filme Poderoso Chefão 1. Então seria a segunda referência a um filme do Poderoso Chefão dentro desse episódio. E eu não sabia, sinceramente, qual era aquela música, apesar de gostar bastante, né, porque ela já tinha aparecido em outros filmes. Mas se trata da música Center Man, da Nina Simone. E depois que eles são capturados, né, a gente vê eles quase igual Scooby-Doo ali dentro de um pântano. Eu acho que o jeito que eles filmaram a cena pareceu bastante, né, com as cenas do Scooby-Doo. Eles passam por alguns objetos, né, de gravetos ali que lembram bastante o filme Bruxa de Blair. Inclusive, o novo filme Bruxa de Blair tem esse objeto como a capa do filme. E o Rick, monstro espantalho ali que acaba capturando eles, é basicamente o Massacre da Serra Elétrica, né, o Leatherface. E a gente vê na parede de forma perfeita a evolução das iscas, né? Tem um Rick de corpo normal, aí depois tem um Rick meio mecânico, meio humano, aí depois tem um Rick somente mecânico, que parece até o Bender, né, de Futurama, e a gente vai vendo a qualidade piorando, um de madeira, depois um bem zoado ali de palha, e finalmente esse que acabou virando um monstro. E a gente vê que o Rick e a família de madeira, eles têm inclusive uma nave de madeira que lembrou pra mim aquelas obras do Leonardo da Vinci. Eu assistia muitos programas a respeito do Leonardo da Vinci na History Channel e lembra bastante, né, acho que um tanque de guerra que ele criou. E os Ricks de madeira, né, inclusive tem aquela vozinha, né, de bonecos, quando você puxa a cordinha atrás, eles têm aquela caixa de som, dá pra você ouvir que a voz é bem diferente da voz dos outros Ricks. E o lugar que eles estão refugiados, pra mim, pareceu a cidade de Zion, né, outra referência também ao filme Matrix. E eu acertei uma das referências, desde o primeiro trailer eu falei que aquela cena gigante do Rick parecia o vilão de Star Fox, e o próprio Rick cita literalmente o vilão de Star Fox, que é um jogo muito clássico aí do Nintendo 64. E a gente vai vendo flashes de várias famílias diferentes, uma parece ser feita daquelas cestas de palha, outro tá dirigindo no deserto, né, com uma cabeça de cerâmica. E a gente vê uma cutucada do presidente, né, na eleição norte-americana, inclusive uma cutucada no ex-presidente Trump, né, que ele pede uma Coca-Cola Zero, né, uma Coca-Cola Diet, que o Trump ficou famoso, né, por ter um botão que ele apertava e alguém trazia uma Coca-Cola pra ele. Então foi uma pequena cutucada ali no ex-presidente. E durante a cena final, né, tem uma batalha muito épica entre várias famílias diferentes. A gente vê dois Jerry se abraçando, né, que mostra que o Jerry foi o único da família que conseguiu fazer paz contra o seu doppelganger, né, com a sua versão diferente. A gente vê o Morty com uma colher, que é uma referência ao episódio da Noite de Crime, né, do episódio do Purge, que ele tava com uma colher e o Rick fala, pô, o que você vai fazer com essa colher? E um Rick mata o outro com um dente suicida, porque ele tinha falado no episódio anterior, no episódio do Mr. Nimbus, que ele tinha dentes suicidas em cada um dos membros da família. Só que não só a gente vê esse dente explodindo, como a gente vê o outro Rick se protegendo também mordendo um dente, e aí ele cria uma camada protetora em volta dele e acaba se protegendo da explosão. E tem uma Summer, né, matando outra Summer bem devagarzinho, né, colocando uma faca bem devagarzinho, que pra mim, né, eu assisti não faz muito tempo, o filme Resgate do Soldado Ryan, é bem parecido com uma cena do filme. Então até tem mais algumas pequenas referências, mas são referências que não dá pra saber se vieram de algum filme ou de outro filme, porque tem muitos filmes diferentes que tem grandes cenas de batalha. E obviamente a gente vê no final do episódio a Beth espacial, que surgiu lá no episódio The ABCs of Beth, que é o penúltimo episódio, se não me engano, da terceira temporada, só que ela só apareceu no final da quarta temporada, né, que ficou definido realmente que o Rick tinha feito um clone da Beth. A gente não sabe se ela é o clone ou não, então hoje ela é conhecida somente como Beth espacial. E a cena pós-crédito é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi, porque tem talvez a referência mais inteligente da série até agora.
e faz referência a um dos meus episódios favoritos, que é o episódio do lapso temporal, que eu falei pra vocês no último vídeo que eu fiz de Rick and Morty, que é um episódio que eu adoro, e aqueles seres lá que tomam conta do tempo, mais ou menos como o Loki, né, tá fazendo na série do Loki, eles questionam, né, tem um falando com o outro pelo telefone, né, que é aquele negocinho ali que eles têm na mão, e ele fala: eu tô aqui na Terra, a dos dinossauros, só que você não pode chegar nas pessoas golfinho. Se você chegar nas pessoas golfinho, quer dizer que você já foi longe demais. Então a gente sabe que no futuro da Terra, né, no cânone de Rick and Morty, a gente vai ter um povo de golfinhos que falam e etc. E a gente vê um golfinho aparecendo ao lado de uma ave. Então a gente vê que os golfinhos realmente dominaram, fazendo referência, né, talvez uma das referências mais legais que eu já vi até agora. E para finalizar essa conclusão que eu falei a respeito de Deus, de cristianismo, a gente vê um Rick falando que é Deus e logo sendo assassinado, né, pelo senhor lá que quer ser caçado o tempo todo. E a cena final é alucinante, né, gente? E o Jerry, né, conseguiu o que ele queria, aquele Jerry de madeira que parece bastante o Pinóquio, né? Ele queria continuar vivo e ele continuou vivo pra sempre. É uma das histórias mais trágicas que eu já vi. E é mais engraçado ainda porque a humanidade, né? A humanidade não, né? Aquelas raças de animais avançam tanto que eles praticamente dão a volta completa, só que ao contrário, né? Porque eles voltaram a ser cowboys e depois de serem cowboys, eles voltaram pro cristianismo. Então ele fala: pô, cristianismo depois dos cowboys, o que vocês estão fazendo de errado, né? E eu achei essa uma das cenas pós-crédito mais divertidas que a gente já viu até agora. Inclusive esses bonecos de madeira parecem bastante o Pinóquio, quando eles vão lutar eles fazem barulhos, né, de relógio cuco, uma clara referência, como eu disse, ao Pinóquio. Então esse foi um episódio realmente caótico de analisar, né, tem muitas cenas diferentes, não tem uma estrutura normal, né, digamos assim. Então eu peguei todas as referências e tudo que eu consegui pelo menos capturar vendo esse episódio várias e várias vezes. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!